Isso nunca me aconteceu antes. A minha sensação foi como se eu tivesse sido castrado com um machado bem afiado. Sim, meu caro, eu fui assombrado pelo fantasma da impotência sexual. Olá, me chamo Baltazar e você está prestes a descobrir como acabar com a sua disfunção erétil de um jeito rápido e extremamente fácil nas próximas 24 horas. E tudo que você precisa fazer é ficar até o final do vídeo. Somente aqueles que fazem isso são os únicos que obtêm os resultados desejados. Saiba que você não está sozinho nessa. Eu sei como você se sente. Infelizmente, a disfunção erétil quase destruiu a minha vida. A boa notícia é que nesse vídeo vou compartilhar com você um método secreto que não só curou minha disfunção, aumentou meu desempenho na cama, além de me dar ereções poderosas e duradouras que fazem a minha esposa a mulher mais feliz do mundo. Não importa se você tem 21 ou 85 anos. Funciona mesmo para quem não tem esse probleminha chato e quer dar uma turbinada no seu desempenho sexual. Também não importa se você já tentou pílulas, bombas ou outros tratamentos para disfunção. O que eu estou prestes a revelar não é um tratamento, também não é uma correção que vai aliviar os sintomas temporariamente. O que você está prestes a descobrir é uma solução jamais divulgada na mídia, que vai tratar a sua disfunção na raiz do problema. Hoje você vai aprender como eliminar permanentemente sua disfunção e voltar a ser um adolescente de novo. Imagine a confiança, poder subindo através de suas veias quando você atingir instantaneamente ereções poderosas e duras como pedra, que a sua esposa ou amante vai se sentir a mulher mais feliz do mundo e perceber o incrível homem que você se transformou. E você será capaz de conseguir isso sempre que quiser. Você terá esse poder em suas mãos e uma liberdade sexual incrível. E não uma ereção qualquer. Se trata daquelas ereções de um ator de filme pornô. Sabe do que eu estou falando, né? Você terá controle total da sua masculinidade, meu caro. Você não vai ficar de barraca armada nos momentos errados. Como eu disse, você tem o controle de suas ereções e estará pronto para fazer a sua companheira explodir de prazer. A não ser que seja tarde demais e outro homem já esteja fazendo isso no seu lugar. O que seria uma facada no seu coração. Enfim, você vai fazer isso sem medicações, sem terapia, sem bombas, sem injeções dolorosas ou cirurgia de risco. E o mais importante, sem efeitos colaterais que os medicamentos para disfunção ocasionam. A primeira coisa que você precisa saber é que este vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Estou sendo ameaçado por grandes empresários do ramo. E as indústrias farmacêuticas querem que este método seja retirado imediatamente do ar, pois pode causar um rombo financeiro enorme em seus caixas. Aí você me pergunta, como assim, Baltazar? Simples. A indústria bilionária Big Pharma fatura bilhões de reais por ano em drogas que tratam a disfunção erétil, como o Viagra e o Cialis. Obviamente, esses caras não iriam ficar nada felizes com o que eu estou compartilhando hoje. Um simples método 100% natural, sem efeitos secundários nocivos, seguro e permanente para a disfunção erétil. E isso tornaria seus produtos obsoletos, além de causar um rombo financeiro estarrecedor. Por isso, essa página é uma ameaça direta ao seu monopólio mundial. E é por isso que eles querem nos derrubar. Por ora, estamos escondidos, digamos assim. Hospedamos essa página provisoriamente em um local seguro. Por isso, você deve assistir esse vídeo com atenção e até ao final, porque é realmente muito importante para você. Como disse Steve Jobs, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Eu sei por experiência própria como a disfunção erétil pode ser devastadora. Não apenas para você, para sua companheira também. Inclusive para o seu casamento. Na verdade, foi a minha própria história dolorosa e humilhante que me fez chegar a esse momento e me levou a encontrar uma cura para a minha disfunção e recuperar a minha masculinidade a qualquer custo. Em minha juventude, eu acho que você deve se identificar com isso, eu acordava para ir para a escola com aquelas
aquelas ereções fortes. Você sabe do que eu tô falando. E acredite, não era vontade de urinar, não. Como as minhas ereções eram demoradas, eu era obrigado a tomar um banho bem gelado para dar uma aliviada e ir para a escola. Senão todos perceberiam o volume. E durante o resto do dia, o meu pênis parecia ter vida própria. Levantava nos momentos errados. Naquela época, era muito constrangedor. E eu queria que esse tipo de situação simplesmente parasse de acontecer. Mais tarde, em meados dos anos 80, eu daria qualquer coisa para ter essas ereções novamente. Eu estava casado com a mulher de minha vida, a Cláudia. Tínhamos uma vida sexual bastante ativa, que deixava os nossos amigos morrendo de inveja. Porém, com o tempo, a coisa foi se complicando e começou a ficar mais difícil ter uma ereção. E quando eu conseguia, ele simplesmente não ficava tão firme como costumava ser. Eu pensava que era devido ao estresse em meu trabalho ou talvez algum problema psicológico. Então, no dia em que eu completei 45 anos, eu percebi que a minha disfunção estava se tornando um problema sério. Nesse dia, a minha esposa fez um bolo, chamou nossos amigos para comemorar o meu aniversário e depois dos festejos, todos foram embora. E a minha esposa me chamou para o quarto, dizendo que ia fazer uma surpresa para mim. Ela tinha comprado uma lingerie bastante atraente que estava guardando para usar nesse momento especial. Lá estava ela, na cama, com as pernas abertas, me implorando para que eu pulasse em cima dela. Então eu comecei a mexer na minha masculinidade, fiquei esperando e rezando para que o dito cujo desse um sinal de vida. Fiquei tenso. E adivinha, meu pesadelo havia começado. Fiquei com um espaguete molhado entre as pernas, com a cara no chão. Aí eu disse, isso nunca me aconteceu antes. Eu tenho muita vergonha de compartilhar essa história triste com você, mas vamos em frente. Tentamos de tudo para que o meu pequeno soldado se levantasse e batesse continência. Ela continuou tentando, trocamos de posição, falamos frases eróticas e nada. Até que, depois de uma hora de tentativa, ela deu um suspiro, se vestiu e foi saindo do quarto. Antes ela virou o rosto e me olhou com um olhar de piedade, de nojo. Um olhar que eu jamais esqueci. E eu fiquei lá, decepcionado, triste e sem entender o que tinha acontecido. Foi nesse dia que eu percebi que tinha algo errado e, por isso, eu estou envergonhado de compartilhar isso com você. E não parou por aí, não. Depois desse episódio obscuro de minha vida, as outras tentativas de sexo foram todas apenas tentativas. Eu fiquei tão triste e com medo de acontecer de novo que comecei a evitar o sexo. Sempre que Cláudia tinha vontade de brincar, eu fingia estar cansado, bocejava, dizia que estava com dor de cabeça, era uma desculpa por cima de outra. Tudo isso porque eu estava com medo de ter outro constrangimento diante dela. A dor de cabeça é um clássico da mulherada, certo? Só que eu é que estava dando essa desculpa, para você entender a que ponto um homem com vergonha de si mesmo pode chegar. Então, passei a pesquisar enquanto ela dormia. Eu não estava familiarizado com o termo disfunção erétil e passei a descobrir algumas coisas. Você sabia que 89% dos homens acima de 40 anos são propensos a ter esse tipo de problema? Veja, se você não mantém firme sua ereção, se você ejacula precocemente ou se você precisa assistir filmes eróticos para ter uma ereção, então, meu caro, você tem disfunção erétil. A disfunção erétil afeta homens de qualquer idade. Para você entender melhor, vou explicar sem termos ou linguagem médica. A ereção se desenvolve quando os vasos sanguíneos do seu pênis são inundados com sangue de outras partes do seu corpo. O sangue fica preso no seu pênis, aumentando e endurecendo para a penetração. Tudo muito simples. Trocando em miúdos, você fica excitado, bombeia sangue, cria pressão e aí está, bum, uma ereção. Agora, se você está sofrendo com problemas de ereção ou simplesmente não consegue ter uma ereção tão firme ou tão grande quanto as ereções de antigamente, significa que as coisas não estão funcionando como deveriam. Mas por que isso acontece? Na maioria dos casos, os vasos sanguíneos em seu pênis simplesmente não estão completamente relaxados. Então, o sangue não chega ao seu pênis ou não chega na quantidade que realmente deveria. E quando isso não acontece, você não tem uma boa ereção. Simples assim. Entendeu, meu caro? É algo bastante simples mesmo. Por isso,
Você não precisa e nem deve deixar o seu coração acelerado para bombear mais sangue usando medicamentos químicos nocivos à sua saúde. Também não é algo de sua cabeça, não é algo que está errado com você. Só que bilhões de reais estão sendo feitos pelas gigantes farmacêuticas com seus medicamentos que prometem tratar o problema de disfunção erétil. Ou seja, eles simplesmente não querem que essa descoberta, que acaba com o problema de ereção de forma 100% natural, seja divulgada. Então, eu sabia que deveria descobrir isso por conta própria. No início de minhas pesquisas, alguns sites falavam que algumas raízes poderiam ajudar na disfunção. Então, comecei mudando minha alimentação, eliminando todos os alimentos insalubres e passei a consumir canela, gengibre, cravo, ginseng e outras raízes. Também consumi frutas e ervas estranhas que deveriam tratar a disfunção de alguma forma. E já que o álcool e o cigarro têm provado serem motivos por trás do problema, já que eu nunca fui fumante, eu jurei parar de beber. Essas combinações só podiam estar erradas, porque, na verdade, isso não me ajudou. Então, marquei uma consulta com um urologista. Na consulta, ele me olhou, me escutou por aproximadamente 1 minuto e me mandou para casa com uma receita de Viagra. Eu fiquei bastante frustrado. Eu não suportava a ideia de ter que tomar uma droga para cumprir os meus deveres como marido. Eu precisava salvar meu casamento. Eu estava com medo de perder a mulher de minha vida. Então, eu tomei esse bendito Viagra, sem a Cláudia perceber, claro. Tomei com meia hora de antecedência, como receitado pelo médico. Ok, deu certo. Embora tenha funcionado, eu percebi que isso não parecia ser certo. Logo após tomar o comprimido, eu percebi uma pressão sanguínea bastante forte por todo o meu corpo. Meu coração batia tão forte que eu escutava em alto e bom som. Sim, eu tive uma boa ereção, só que depois do sexo eu fiquei com uma dor de cabeça insuportável. E a minha esposa perguntou o que eu havia feito para estar naquele vigor todo. Eu precisava ser honesto com ela, então eu fui até o banheiro e peguei a cartela de Viagra e com a cara no chão mostrei. A reação dela? Você tá louco, Baltazar? Isso prejudica a saúde? Onde é que você tá com a cabeça, homem? E se isso for falsificado? Ela estava certa. Depois desse sermão, fui direto pro banheiro. E depois de prometer a ela e a mim mesmo que eu nunca mais iria tomar essas pílulas, eu joguei no lixo. Que diabos eu estava fazendo? Eu precisava tomar drogas para fazer amor com a minha esposa. A ideia era humilhante para mim e, francamente, uma ofensa para ela. Mas isso não foi o pior. Ah, não, que isso. Meu pesadelo estava prestes a ficar 1000 vezes pior. Cláudia e eu não tínhamos tentado fazer amor desde o episódio do Viagra. Mais uma vez, fiquei evitando o sexo por 15 dias. E nesse período eu voltei a dar as minhas desculpas esfarrapadas. As mesmas que eu comentei antes. Foi então que ela lembrou do nosso aniversário de casamento. Fiquei ansioso e nervoso. Afinal, era nosso aniversário. Prometi a ela que faria de tudo para termos uma noite maravilhosa. Naquele dia fui à farmácia e comprei um estimulante injetável para garantir a nossa noite. Levei ela para jantar no seu restaurante favorito. Naquela noite, eu suava frio, porque sabia que ela esperava por uma performance épica de minha parte. Como eu tinha prometido que eu nunca iria usar mais pílulas, sem que ela percebesse, eu fui até o banheiro e injetei um estimulante erétil no pênis. Tudo pela felicidade dela. Alguns minutos depois, senti uma terrível cãibra na virilha. Senti umas pontadas, minhas pernas adormeceram, a coisa foi piorando, eu senti que meu pênis estava inchado.